Enfim, eu acho que os meios estão aí. O que a gente precisa é de criatividade e trabalho, porque a gente atinge muito claramente os objetivos. Eu queria só acrescentar, já que você perguntou de novos selos, que a gente tem 3 categorias de associados. São valores diferenciados, participações diferenciadas, mais conquistas coletivas. Então, assim, a gente tem esse DNA de colaboração permanente, aberto para aqueles que têm um disco, que tem um grande catálogo. A Som Livre, em um determinado momento, fez parte da BMI, inclusive, hoje não faz mais. Então, assim, a gente tem um diálogo permanente, né? A gente tem uma sede em São Paulo, a gente está em todos os canais digitais, e a gente tem um diálogo permanente no que se refere a você que está começando ou com qualquer outro que esteja num outro patamar. Para nós, somos todos iguais em busca das mesmas conquistas. E, se você tem um selo, fica a minha sugestão para você, venha para a BMI o mais rápido possível. Oi, aqui no fundo, bem no fundo. Meu nome é Rodrigo Lariu. Queria agradecer ao Pena Schmidt, ao Wilson, eles participaram. Fazer uma pequena propaganda e depois eu vou fazer minha pergunta. Eles participaram de uma série que eu fiz para o Canal Brasil, que foi ao ar há uns 2 anos atrás, chamada O Outro Lado do Disco, que a história era justamente contar essa história, parte dessa história incrível que eles estavam contando aí, que é a história das gravadoras e dos selos independentes brasileiros. Pelo pouco que eu sei, O Outro Lado do Disco ainda está disponível, quem tem as plataformas lá da NetNow, alguma coisa assim. Ao fazer essa série, né, foi uma série de 4 episódios, conversei com os 2 e conversei com mais um monte de gente, o Ná Figueiredo participou também. O que deu para perceber no final dos 4 episódios, assim, que eles contam essa história do final dos anos 70 até chegar aqui, e essa é a pergunta para... Não sei nem se é a função exatamente da BMI, mas é uma pergunta. A sensação que dá é que a gente está sempre correndo atrás. Assim, estou falando em termos tecnológicos, né? Por exemplo, quando chegou uma tecnologia nova, que era o CD, não foi estudado nem criado por uma empresa brasileira. Quando chega o MP3, a mesma coisa. Você estuda um pouquinho mais para saber quem criou o MP3, está ali a Philips, está ali a Sony, que são empresas gigantescas brasileiras. No fundo, assim, eu não sei nem se isso está dentro do escopo da BMI, mas assim, que tipo de conversa, ou que tipo de incentivo, ou de tentativa, pelo menos, a BMI ou seus associados poderiam fazer no sentido de talvez haver mais pesquisa no Brasil para que se crie coisas e não simplesmente se corra atrás. É só assim, vendo vocês falarem aqui de novo tudo que vocês falaram para a gente lá ao fazer da série, quando a gente terminou de editar todo o material e a série estava pronta, eu fiquei com essa sensação assim de que a gente aqui no Brasil, principalmente na parte de tecnologia, está sempre correndo atrás do que está sendo feito lá fora e dando um jeito maluco de se adaptar. Às vezes sofre nessa adaptação, às vezes não. Existe alguma ideia, alguma coisa em relação a isso, de talvez novos projetos, não sei, de o que pode fazer para que a gente talvez tente inventar alguma coisa? Sei que é difícil, sei que é muito dinheiro e muita educação envolvida nisso. Obrigado. Eu vou me habilitar aqui a falar um pouquinho, porque não falo pela BMI, mas, enfim, o meu olhar sobre isso é que aqui no Brasil a gente desenvolve uma tecnologia que a gente também exporta. Nós também somos exportadores de uma tecnologia que não é a das máquinas, não é a dos sistemas industriais, mas é a tecnologia social. Nós, aqui no Brasil, lidamos com as coisas da sociedade, especialmente com as coisas da música, de uma forma que é diferente do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no primeiro mundo em geral, e que eles olham de uma forma muito interessada e eles nos estudam e eles levam modelos da forma que nós trabalhamos para tentar aplicar nos seus países e, geralmente, não tem tanto sucesso. O que nós aqui podemos dizer da nossa falta de
habilidade em gerar sistemas eletrônicos, informáticos, né? Eles têm problemas em gerar sistemas sociais. A forma como os festivais independentes se viram no Brasil é olhada com absoluta inveja pelos festivais da Europa e dos Estados Unidos, que não conseguem criar resiliência, capacidade de resistir, capacidade de se articular sem nenhum recurso que a gente tem aqui. Isso é um pouco da nossa natureza, como, enfim, como povo. Eu diria que assim a situação dos selos brasileiros, ela também reflete assim uma realidade que ela é muito mais esperançosa do que os selos que estão na América do Norte hoje, que se veem absolutamente massacrados sem uma cena intermediária. Alguém chamou isso de mercado médio no Brasil, né? Esse mercado médio nos Estados Unidos evaporou, sumiu totalmente. Então, assim, o que existia de esforço há 5, 10 anos atrás de pequenos festivais se resume a eventos, mega eventos como o South by Southwest. As rádios college dos Estados Unidos todas estão fechando. As bandas estão, nos Estados Unidos, restritas a territórios extremamente comercializados. Os bares de estrada nos Estados Unidos, onde tem o palco para aquela banda tocar, fazem parte de megacorporações. Não existem mais esses espaços como independentes. Isso é uma realidade muito difícil de lidar para um artista que está começando, para um produtor que está começando, para esse ser criativo que somos todos nós. Enquanto isso, no Brasil, a nossa falta disso tudo gera um ambiente em que a gente continua se encostando uns nos outros, entendeu? E criando como se fossem redes de apoio baseadas na conversa, numa espécie de troca de tudo. O de Sabe é informação. diretor e a gente troca muita informação. O Sabe é um grande conhecedor de agregação, de agregamento de conteúdo nas plataformas. O tempo inteiro a gente está trocando informação. Nós temos... desculpa. Enfim, só para... Eu acho que a gente tem uma hora que a gente também precisa entender que nós temos outras habilidades, né? Podemos não criar novos sistemas eletrônicos, mas eu acho que assim, a sociedade que está vindo aí pela frente vai levar muito do que nós estamos desenvolvendo, dessa nossa capacidade de sobreviver nesse caos, né? E acho que a nossa matéria-prima ainda é baseada na criatividade. Eu tive o prazer de gravar uma vez um grupo que tocava no Largo do Pelourinho, e 2 anos depois vi tocando com o Paul Simon no Central Park, que foi o Olodum, e foi um sucesso mundial. Isso é uma coisa que você olha e diz, meu Deus, eram negros, pobres, moradores de rua, em péssima condição de vida. Um dia o Paul Simon entendeu que aquilo podia virar uma coisa mundial e fez aquela apresentação belíssima no Central Park. Nós somos exportadores de talento e criatividade. E nós temos que potencializar isso. Eu acho que a BMI é uma ajuda nessa potencialização. Em relação a novas tecnologias aplicadas à música, eu vejo que o brasileiro realmente é bem criativo, nós temos grandes programadores, mas as empresas, as startups estão aí, existem eventos como esse, e eu percebi que a gente tem muitos projetos, muitos aplicativos relacionados à música, e o diálogo com essas empresas, com a ABMI, está super aberto. A gente recebe, pelo menos eu recebo sempre propostas de empresas novas de tecnologia, e em relação a monitoramento, até distribuição, ideias novas, negócios novos. Mas aí a questão é mesmo de agora sentar e conversar. E às vezes o projeto precisa de uma base, além do financiamento, né? Mas nós temos boas ideias vindo por aí. Alô? Oi. Meu nome é Bruno, eu tenho um pequeno selo, também já trabalho na indústria faz pouco tempo. Eu queria saber uma coisa. Lá fora tem um movimento de selos independentes, ou você pode até chamar de net labels,
como a Soulection da Califórnia ou Darker Than Wax de Singapura, em que os próprios artistas acabam fazendo o selo acontecer e, conforme eles vão interagindo com a audiência deles, vai crescendo o movimento. A Soulection era um selo, era simplesmente um show de rádio e hoje em dia é um dos programas da Apple Music. Então, aqui no Brasil esse movimento ainda é muito tímido, né? Obviamente, porque a gente tem restrições de custos e impostos e etc. Eu queria saber de vocês, como a BMI e como administradores de selos que já têm um grande histórico, o que vocês sugerem para esses selos que estão começando, pegando o gancho até da pergunta do rapaz ali que eu esqueci o nome, desculpa. André, obrigado. O que vocês sugerem para quem está começando um selo, além de, obviamente, associar a BMI, se associar a BMI, e o que vocês veem de desafios que vocês podem ajudar, que vocês podem auxiliar nesse progresso, propriamente dito? Claro. Oi, meu nome é Maurício Bussabi, eu sou da diretoria da BMI também. Eu só queria fazer um comentário muito rápido sobre isso. A gente entrevistou o pessoal da Honey Bomb, que é um selo de Caxias do Sul, e eles falaram que a estratégia deles se resume em 2 palavras: criatividade e internet. E eu acho bacana esse resumo deles, né? Eu só queria falar isso. Mas eu acho que sintetiza bem mesmo. Eu não consegui entender exatamente o ponto. A gente consegue dar uma certa organização para o conteúdo do criador. Na verdade, nossa missão é essa. O que eu aconselho sempre um artista que nos procura é que ele tenha dentro da estrutura dele um cara que trabalhe as redes dele, a marca dele especificamente, no que diz respeito à imagem, etc. E tal. E nós conseguimos fazer toda a outra parte, o atacado de trabalho, além de subir numa plataforma nos Estados Unidos, que faz a distribuição mundial do conteúdo que a gente capta aqui no Brasil. E a gente faz exatamente todo o procedimento que se faria para um LP comum. A gente tira todos os registros da obra para que os compositores sejam remunerados, para que os donos dos conteúdos sejam remunerados, enfim. A gente tenta fazer com que todos os registros sejam perfeitos para que todo mundo consiga ser remunerado. Eu acho que existe uma evolução que a internet que essa forma de negócio está oferecendo, que é tirar os intermediários. Corcioli me deu uma notícia hoje que, para mim, foi assim, para quem tem 64 anos e viveu parte dessa indústria, acabou a BPD, mudou o nome da BPD. Associação Brasileira de Música, de Produtores de Música, que reuniam as 4 grandes gravadoras. Mudou o nome, e eles estão mudando, inclusive, a compreensão da função deles. Porque eu acho que eles estavam morrendo de tédio, porque só eram os 4 discutindo o quê? Sabe? Eles são praticamente... A Sony tem a Ocean, por exemplo, que é uma agregadora, e completamente independente da Sony, mas ela já tem a Ocean. Esses grandes grupos vão comprando esses outros grupos, mas eles sempre vão depender do cara que está criando no quarto, nas pessoas que estão entre esse criador e a consolidação dessa obra na gravação, na imagem, etc. e tal, na organização para que isso suba às plataformas, para a cobrança e distribuição disso. Quer dizer, existem vários fatores entre a criação e as ideias que começam a surgir e as novas formas de entender a expansão desse negócio. O que o Corcioli estava me colocando ontem à noite, a gente sempre faz um briefing do mundo, porque é um mundo hoje muito dinâmico, e, para mim, eu confesso que, às vezes, é difícil subir correndo escada. Corcioli não, está inteiro. Ele e o Pena estão... Para mim, já é mais difícil. Mas o que a gente sente é que a atualização tem que ser constante, porque as ideias estão todas sendo praticadas. Minha filha me mostrou, algum tempo atrás, um vídeo do Porta dos Fundos, que gerou uma campanha de uma dessas lojas
de sanduíche, de montagem de sanduíche. O vídeo é absolutamente engraçado, né? Até teria uma certa uma gozação com relação à marca. Foi uma explosão a ponto da marca meio que fazer merchandising no produto. Ou seja, tem novos negócios que começam a aparecer. Hoje a gente vê videoclipes sendo feitos, eventualmente vendendo um produto. Uma música que vira a campanha da Heineken no mundo e tem 4 minutos de propaganda. Ou seja, o mundo, essa dinâmica, essa criatividade, que é a matéria-prima de todos nós, precisa também desses outros veículos de expansão. Certo? Eu quero só fazer um pequeno acréscimo. Essa mesma pergunta que você acabou de fazer, eu fiz para mim mesmo e talvez até para eles em 2002. E o que eu tenho para te dizer é que assim, eu não sabia rigorosamente nada sobre legalização, sobre as diferenças dos papéis, sobre mecanismos de produção, de comercialização, distribuição. Isso foi em 2002, eu tinha um disco, e decorridos aí 2002, quase 15 anos, eu tenho 51 discos produzidos em Brasília, 6 DVDs, todos distribuídos mundialmente, legalmente, remunerando a todos. E, de uma certa forma, eu devo isso a essas pessoas que compartilharam em 2002, ainda que compartilhar na época não fosse um verbo da moda, né? E me possibilitaram estar aqui hoje falando a mesma coisa que eles falaram para mim em 2002. Então, assim, eu acho que aqui é um ponto, é uma referência, com muitas referências, com muita gente preocupada com o comportamento de valorização de todos que estão envolvidos nessa cadeia. E, portanto, assim, para mim aqui foi um porto seguro. E eu não vou dizer a mesma coisa para o que eu disse para ele, mas venha para a BMI que você vai sentir a mesma coisa. O Gustavo vai ser diretor comercial, né? Já é. Eu acho interessante perguntar uma coisa para o Pena. Porque o Pena, a indústria fonográfica nesses anos 80, 70, se consolidou em torno do Rio de Janeiro. E o Pena era um produtor em São Paulo. Ele trabalhou na Continental, mas ele era um diretor em São Paulo. E era meio que o olheiro do André Midani em São Paulo. O André Midani era o diretor da WA no Rio de Janeiro. E o Pena ligava para ele e dizia, eu vi tal artista, e acabou gravando grandes pessoas no cenário, além de ter trabalhado na Continental também como produtor da Continental. O que eu fico, às vezes, pensando o que é que o Pena via naqueles artistas para indicar aqueles e não outros artistas para as multinacionais? A receita do meu bolo de chocolate, certo? Na verdade, eu acho que eu já respondi isso, mas sempre é bom lembrar. Eu olhava para o público. Basta isso. Se eu fiz alguma coisa igual em todos os artistas que eu trabalhei, assim, é tentar olhar não tanto para o artista, mas para o público e perceber que alguns públicos são diferentes, se comportam de uma forma diferente. São os públicos que demonstram que o artista está sendo atuando sobre o público, né? Então é o público que mostra. Se quem prestar atenção no público percebe o talento. Completamente. Mais alguma pergunta? Então, eu vou encerrar aqui o nosso painel, a BMI. Quero agradecer a presença do Pena, do Wilson, Gustavo, e a presença de vocês, também a Fabiana, pelo convite, e todos os diretores aqui presentes. Tá bom? Muito obrigada. Então, até... Parabéns aos organizadores do Sim. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. O Corcioli ontem me ligou e disse, cara, a gente tinha que ter ido a semana inteira. Vejo vocês no ano que vem aqui, a semana inteira. Muito obrigado.